Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, mais uma vez, em Tua presença, nós entramos, Deus, para glorificar o Senhor neste lugar, para buscar a Tua palavra, Deus, para que a Tua palavra nesta noite, Pai, seja, Deus, o alimento que nós precisamos, que nós necessitamos nesta noite, Deus. Diante da Tua presença nesta noite, eu quero glorificar o Senhor, Deus, para que o Senhor venha usar, Pai, no oculto profundo nesta noite, Deus. Usa a Tua filha, Deus, com canal de bênção. É o que nós te pedimos, te agradecer em nome de Jesus. Amém. Sobre a igreja da paz do Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Tivemos ali um contratempo, né? Mas chegamos, graças a Deus. Jonas, nós vamos ler do capítulo 1, verso 1 até o verso 17. Esse aqui é um clássico, né, da Bíblia. Um clássico da Bíblia Sagrada. Amém? Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um clássico, né, da Bíblia, na qual nós lemos aqui no contexto a vocação de Jonas, que era um profeta do Senhor, né, era um hebreu. Nós vemos aqui nesse contexto a sua fuga e o seu castigo. E eu quero trazer um tema para o ensinamento desta noite. E o tema é: ocupe o seu lugar.
Você sabia que quando você ocupa o seu lugar, você prospera? Mas quando você sai do seu lugar, vem tempestade? A única coisa que verdadeiramente acalma a tempestade na nossa vida é quando nós ocupamos o nosso lugar. E que lugar é esse, irmãos? O lugar onde Deus nos colocou. O lugar onde Deus nos chamou para estar, mesmo que seja contra a nossa vontade. A cidade de Nínive era uma cidade que pertencia à Síria. E a Síria era o inimigo número 1 dos hebreus, dos israelitas, de Israel. Tanto é que foi da Síria que nasceram os samaritanos. E quem se lembra lá da conversa da mulher samaritana, né? Quem é o Senhor? Como pode o Senhor, sendo tu, né, judeu, pedir água a mim que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Então, a cidade de Nínive, ela estava dentro desse complexo da Síria. E a Síria, que era esse país, né, o rei da Síria, o povoado que morava ali na Síria, e também ali na cidade de Nínive, onde Deus havia mandado Jonas ir, era uma cidade onde eles estavam praticando muitos males. A iniquidade era muito grande. E já havia subido as narinas de Deus. Já havia chegado ao conhecimento de Deus a iniquidade daquele povo. E o nome Nínive significa bela. Então, você vê que era uma cidade estruturada. Era uma cidade onde o povo vivia bem, financeiramente falando, poder aquisitivo, porém eles faziam aquilo que não agradava a Deus. Mas Deus queria salvar o povo daquela cidade. Deus queria, Ele tinha ali um propósito, um objetivo naquele lugar. E não é assim no lugar onde nós vivemos, irmãos. Nós não vivemos num país que é belo, né? Um país que é lindo por natureza, né? Assim, a música que diz, maravilhoso. Mas quanta iniquidade tem no nosso país, né? Quantos pecados nós vemos, irmãos, que cheiram mal as narinas de Deus. Quanta corrupção tem no nosso país, né? Na cidade, enfim. Então tem lugares que Deus verdadeiramente vai nos chamar para ir, vai trazer um chamado para a nossa vida, para a gente ocupar aquele lugar. Mesmo não gostando, mesmo não querendo, mesmo sendo contra a nossa vontade. Porque até Paulo declarou, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então Deus chama Jonas, era um profeta, um conhecedor da palavra, alguém que estava apto a levar a mensagem do arrependimento àquele povo que estava sendo escravizado pela iniquidade. Iniquidade é pecado, né? E a palavra do Senhor veio a ele. E ele não era só profeta, ele também era filho de profeta. Filho de Abitai, também era profeta. Então ele já era escolhido por Deus para ir àquela cidade e pregar contra ela, para que houvesse arrependimento. Mas Jonas não quis, igreja. Ele foi um profeta que ele teve fé, ele teve intimidade, mas ele não teve equilíbrio emocional. Estava desequilibrado emocionalmente. Ele até tinha fé. Nós vemos no contexto que ele teve fé. Nós vemos no contexto que nós vemos que ele tinha intimidade com Deus, que ele sabia que aquele mal sobreveio naquele navio por causa dele, né? Ele tinha esse senso de consciência, porém ele estava desequilibrado emocionalmente. Ele não se sentiu seguro para entrar numa cidade onde todos praticavam a iniquidade, para falar do poder de Deus de transformação. Então ele estava sob um desequilíbrio emocional. Ele deixou as emoções falar mais alto do que a fé. E quando as emoções falam mais alto do que a fé, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus me prometeu, eu não consigo ocupar o meu lugar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma rota de
Primeiro vem o desequilíbrio emocional. Deus fala e a gente fala, eu não quero. Isso não é para mim. Eu não vou dar conta. A gente corre. Não tem a expressão ficar correndo do chamado? Então, logo em seguida vem o quê? Uma rota de fuga, um plano de fuga. E é terrível, irmãos, quando isso acontece. Porque quando eu estou em desequilíbrio emocional, significa o quê? Que eu não estou frutificando no Espírito. A única maneira de combater o desequilíbrio emocional é através do fruto do Espírito Santo de Deus. E qual que é o fruto do Espírito? Paz, amor, alegria, bondade, fé, benignidade, amabilidade, domínio próprio. Então ele estava totalmente oposto ao fruto do Espírito. Por isso que ele se desequilibrou. Por isso que às vezes a gente emocionalmente não consegue ser equilibrado, porque não praticamos o fruto do Espírito. Até ouvimos a voz de Deus, até lemos a Bíblia Sagrada, até estudamos a palavra, mas não adianta ouvir a voz de Deus, estudar a palavra, ler a Bíblia e na hora não fazer o que precisa ser feito. É a mesma coisa o médico estudar, entrar na faculdade, se formar e não exercer a profissão. Não adianta, né? Não adianta estudar na faculdade, comprar livros caros, investir na faculdade, que é caríssimo, e chegar e não exercer a profissão. Não vai frutificar, né? Não vai exercer a paz, o amor, a misericórdia, a bondade e o domínio próprio. Então nós vemos que este homem se encontra em desequilíbrio, assim como Elias também teve um momento que ele se encontrou em desequilíbrio emocional. Viveu coisas extraordinárias com Deus. Viu fogo caindo do céu, consumindo o altar, o holocausto, secando até a água que estava no altar. Mas no momento da afronta, ele não conseguiu se manter no lugar que Deus queria. Foi para dentro da caverna e pediu a morte. Porque o próximo passo é esse, irmão. Se Deus não tiver misericórdia, é a morte. Desequilíbrio emocional te leva para uma rota de fuga. Você entra nessa rota de fuga, o próximo passo é a morte. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas é caminho de morte. Não é assim? Então ele pega e ele está nesse conflito, irmãos, que nós vemos aqui. Ele, para fugir de diante de Deus, nossa, isso aqui é uma tolice, porque ninguém foge da face de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então ele tem uma ideia, eu vou para Tarsis. Tarsis, se você olhar geograficamente, é ao lado oposto. Nínive está de um lado, Tarsis está do lado oposto, do outro lado. É igual a gente está aqui no Brasil, o Japão está do outro lado. Você vai para o lado completamente oposto. Então ele compra a sua passagem e entra para dentro daquele navio. Mas o Senhor envia a tempestade. Porque Deus sempre vai trabalhar, igreja, para que a gente possa voltar para o nosso lugar. Pode ver que todo aquele que se desvia do caminho do Senhor, mas cedo ou mais tarde vai passar por tempestade. Não é? Mas cedo ou mais tarde vai vivenciar uma aflição na vida, uma angústia na vida, na qual só vai passar quando verdadeiramente houver reposicionamento. Então Deus está falando que nós devemos ocupar o nosso lugar, porque Deus não quer enviar tempestade, mas às vezes Ele precisa enviar para nos reposicionar, para acrescentar a nossa fé, para que nós possamos vivenciar, não só de fala, não só na leitura, mas com vida, vivenciar o poder de Deus. Porque tudo que a Bíblia diz, irmãos, e tudo que nós
sabemos que vamos passar de acordo com as nossas decisões e escolhas, não é uma hipótese. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então as circunstâncias, elas vêm de acordo com as minhas escolhas. A consequência, toda consequência tem uma causa, não é assim? Eu fui no médico, o médico constatou que eu estou com enfermidade no estômago. Essa é a consequência, mas qual que é a causa? Má alimentação. Não é? Você só come besteira, só come coisa industrializada, vai ter saúde como? Né? Então a consequência da enfermidade tem uma causa. Você tem se alimentado como? O que você tem comido? Né? De que forma você tem cuidado do teu corpo, que é o seu bem maior, que é onde você vive, que é a sua casa. Não é assim? Então, toda escolha tem uma consequência. Deus não impediu Jonas entrar no navio para Tarsis. Deus não impediu Jonas de comprar aquela passagem. Mas Deus impediu Jonas de chegar no destino que ele queria por conta própria. Porque Jonas tinha um chamado. E se tem tempestade na nossa vida é porque Deus está nos recolocando ao chamado. Se tem aflição na nossa vida é porque Deus está nos recolocando no nosso destino profético. Aleluia. Ele entra naquele barco, naquele navio, e o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade a ponto do navio quase se quebrar. Pensa em uma tempestade a ponto da tripulação, do comandante, do marinheiro, do mestre do navio, ele ficar sem saber o que fazer. A tempestade, irmãos, era tão grande que o que poderia fazer alguma coisa ali ficou sem saber o que fazer. Porque ele estava levando um rebelde dentro do navio e não sabia. E aqui é uma lição para as nossas vidas, sabia? Quando nós aceitamos rebeldes na nossa vida, nós começamos a perder coisas. Porque a situação aqui ficou incontrolável. O mestre do navio não tinha mais controle. Ele não sabia o que fazer, sabe o que ele faz? Ele pega as cargas e começa a jogar para fora. Eu não sei o que fazer. Vamos diminuir o peso para ver se a gente sai dessa tempestade. Começa a pegar as cargas, tudo que tinha de carga eles lançam para fora do mar, para tentar conter aquela situação. Agora imagine, irmãos, enquanto o mestre do navio, enquanto o comandante ali está tentando encontrar uma solução para que eles não pereçam, para que de alguma maneira aquele navio ficasse mais leve, aquela situação ficasse mais leve, para que ele tentasse sair do meio daquela tempestade, do olho do furacão, enquanto o comandante está fazendo isso, se esforçando ao máximo, o que Jonas está fazendo? Ele está dormindo, igreja. No porão do navio. Olha só que escritura. Ele desce para o porão, ele sabe que está vendo a tempestade, porque o texto diz, e ele vai dormir, porque é isso que as pessoas fazem quando elas querem fugir da responsabilidade que Deus deu a elas. Entra para o porão e vai dormir. Você conhece gente assim? Que desliga o celular, que não fala com mais ninguém, que não quer saber de Deus, que entra para o porão e fica incomunicável. A pessoa que age assim, irmãos, ela está fugindo de suas responsabilidades, fugindo daquilo que Deus a chamou para ser. E notem, irmãos, ele era um profeta, o profeta de Deus.
Alguém que Deus já tinha planos para usar grandemente para trazer o arrependimento. Por isso que a palavra do Senhor, irmãos, está nos alertando nesta noite. Nós temos que buscar ocupar o nosso lugar. Porque por mais aflições que a gente passe, Deus está conosco. A Bíblia diz que Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. A Bíblia diz que Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros do fogo. E Ele declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, diz o Senhor dos Exércitos. O homem está lá tentando fazer o possível para sair daquela situação, para sair daquele mal. E quando ele chega, o mestre do navio, ele chega a Jonas, que desceu para o porão, se deitou e ele dormia um sono profundo. E esse é o sono da indolência. Sabe quando a consciência já não sente mais nada? Quando a consciência já não tem mais consciência do perigo, da responsabilidade, da falta de temor. Agora o comandante, que é a autoridade dentro do navio, acorda Jonas e diz para ele: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, porque até os deuses deles ele já te invocava. Note que cada um começou a invocar o seu Deus, ou seja, aquele barco era um barco de pessoas ímpias, aquele navio. Nem todos ali adoravam o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Cada um começa a clamar o seu Deus, mas quando ele vê Jonas dormindo, ele fala: levanta-te, homem, e invoca o teu Deus, porque talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Todos começaram a invocar, e a situação ia de mal a pior. A tempestade não cessava, porque tinha um desobediente naquele lugar. E quando nós, irmãos, abrimos mão da obediência, ou aceitamos um desobediente na nossa vida, nós passamos por tempestade e começamos a perder coisas. Pode ver, a desobediência acarreta uma consequência terrível. A tempestade vem, as perdas começam a acontecer, perdas materiais, perdas de relacionamento, perdas emocionais, muitas perdas começam a acontecer. Mas quando a autoridade daquele navio fala com Jonas, cada um diz ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Eles tiveram que lançar sorte, não tinha mais o que fazer. Tirou as cargas, não aliviou. Clamaram cada um seu Deus, não aliviou. Quando tiraram sorte, a sorte caiu sobre quem? Jonas. Deus revelando ali, irmãos, o oculto e profundo daquela situação. Deus trabalhando ali, irmãos, para livrar aquele povo e para trazer Jonas de volta ao seu lugar. Olha só quanta coisa aconteceu ali dentro. A sorte cai sobre Jonas e eles começam a fazer várias perguntas. Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Quem é você, homem? Para tamanha tempestade se levantar contra nós. Eu entendo nesse texto, irmãos, que a situação fugiu do controle de uma tal maneira que a tripulação, o comandante daquele navio, ele nunca tinha passado por aquilo. Era uma tempestade que ele nunca tinha visto antes. Uma tempestade que ele nunca tinha vivenciado, ele não tinha experiência para lidar com aquilo. Porque quando a tempestade vem de Deus é diferente, irmãos. É algo surreal. É algo que você não entende na hora. Você fica ali perplexo, mas por
por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. Até que o Espírito revele a situação. Até que a nossa consciência volte, até que venhamos cair em si. Lembra da desobediência do filho pródigo? Ah, pai, me dá a minha herança que eu quero sair, não quero mais te servir, sai da casa do pai, vai para o mundo, gasta todo o dinheiro. Ele perde tudo. Fica na miséria, deseja comer até a comida dos porcos. Mas quando ele cai em si, ele se lembra: preciso voltar para o meu lugar. Preciso ocupar o meu lugar de volta, tá vendo? Porque, irmãos, nós temos uma origem. Nós temos uma raiz. Nós temos um princípio. Não dá para andar desarraigado, né? Disperso. Não, nós somos ovelhas no pasto do Senhor. Então nós temos um pasto, nós somos um rebanho, nós temos um guia, nós temos um pastor. Então todo aquele que sai do caminho perece. Não tem outro destino, perde o destino. Só que Deus é misericordioso, não é? É ou não é? Quando a pressão vem sobre Jonas, ele não aguenta. Porque ele entrou naquele navio sem se identificar. Ninguém sabia quem ele era. Ele estava fugindo de Deus. Quando a pressão vem, ele é obrigado a falar quem ele é. Quando a pressão vem sobre nós, nós somos obrigados a reconhecer de onde ele nos tirou, quem somos e a quem pertencemos. Eu sou hebreu, ele diz, e temo ao Senhor. Olha só, ele tinha fé, ele temia a Deus, mas ele estava desequilibrado. Ele estava com medo. Medo da pregação dele falhar. Medo do ministério dele ir por água baixa. Ele estava mais preocupado com a reputação dele do que em obedecer à voz de Deus. Infelizmente, muitos se perdem nisso. Eu temo o Senhor. E aí ele falava assim: olha só, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele ainda fala assim. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele já tinha declarado. E disseram: o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. A tempestade só aumentava, igreja. O problema ficava cada vez maior. A situação piorava. Ia de mal a pior. Se dava para ficar pior, dava para ficar pior. E estava piorando a cada segundo. Então ele lhes disse: levantai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então aqui veio despertar. Sabe o que ele despertou? Despertou da consciência, porque a pressão veio sobre ele. Ele entendeu: meu Deus, eu errei. Eu preciso ocupar o meu lugar de volta. Eu preciso estar no lugar onde Deus me mandou estar. Eu preciso ouvir a voz de Deus e obedecer. Aleluia. Não precisava ter passado pela tempestade. Não precisava daquela pressão toda, se ele tivesse obedecido. E aí ele disse aqui: entretanto os homens ainda se esforçaram, igreja, por alcançar a terra. Não jogaram Jonas imediatamente no mar. Ainda eles remaram mais um pouco, se esforçaram mais um pouco. Olha só que interessante. Os homens eram ímpios e eles estavam diante de um profeta do Senhor. Mas eles estavam tendo mais visão do que o próprio profeta. Eles estavam tendo mais visão, mais entendimento do que o profeta. Porque ele disse assim: por que você fez isso? Por que não temeu o seu Deus? Irmãos, quando até os ímpios começam a reconhecer que as coisas na terra estão indo mal, porque os crentes não estão obedecendo, o negócio está feio. O negócio está estreito. Você sabia que até os
reconhecem. Quando vem o mal sobre a terra, eles entendem, eles reconhecem, olha, a igreja não está cumprindo o seu papel. A igreja não está sendo a luz do mundo, o sal da terra. Porque nós somos o equilíbrio do mundo, igreja. Se tirar a igreja, acabou, não tem mais nada. Porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra, aqueles que fazem a diferença. Se quem foi chamado para fazer a diferença não faz, quem vai fazer? A ponto do ímpio reconhecer: olha, esse mal nos sobreveio por tua causa, por causa do rebelde, do desobediente, daquele que tem intimidade, mas não quis obedecer. Então o mal vem e o ímpio reconhece. Quando chega nessa situação, é que o negócio está feio. Do ímpio reconhecer, nós precisamos melhorar a igreja. Nós precisamos melhorar como igreja. E eu estou falando no geral, viu? Louvado seja Deus. Mas o Senhor tem nos dado oportunidade. O Senhor tem nos dado chance, aleluia, para ocupar esse lugar. Glória a Deus. E para fazer a diferença. Para que as mãos de Deus se movam em favor da igreja e da humanidade. E aqui a Bíblia diz que, entretanto, os homens remavam, se esforçavam, mas não podiam. O mar ele piorava, ele se embravecia cada vez mais. Aqui nós vemos, irmãos, a figura da ira de Deus, né? Deus usando o mar para revelar a sua ira. Então clamaram ao Senhor e disseram: olha só, o ímpio clama, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente. Então nós não seremos culpados, nós vamos jogar ele para o mar, mas não nos culpe, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Note que agora eles estão compreendendo que há um Deus que criou os céus e a terra, e há um Deus que está acima de todas as coisas. Então Jonas já começou a fazer a obra aqui, mesmo sem abrir a boca, né? Mesmo na desobediência, porque esses homens começaram a reconhecer quem era o Deus de Jonas, o Deus poderoso, o Deus terrível, né? Grande e terrível em obras, que é o nosso Deus. Levantaram Jonas, lançaram ele ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então esses homens temeram ao Senhor e ofereceram sacrifício e fizeram votos. Então eles entregaram as suas vidas a Deus, porque eles entenderam a grandeza de Deus, né? Eles compreenderam a onipotência de Deus, ou como Ele é todo poderoso. Então eles abandonaram os seus deuses e passaram a servir o Deus de Israel. Então Deus começou a obra ali. Só que precisou de tempestade. Não precisaria de tempestade se Jonas tivesse obedecido. Mas precisou da tempestade, da aflição, da angústia, para que ele pudesse despertar sua consciência. Mas Deus é misericordioso, irmãos, e enviou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Ele iria morrer afogado, né? Naquele mar. Mas Deus enviou a providência. E dentro das entranhas do peixe, pelo qual ele passou 3 dias e 3 noites, ele orou a Deus. Ele clamou a Deus na angústia. E Deus falou ao peixe: agora pode vomitar. O trajeto que era de 3 dias, para ele chegar até Nínive, levou 1 dia, porque ele foi dentro da barriga do peixe. Quando o peixe vomitou ele direto na cidade de Nínive. Deus, ele vai te fazer ocupar o seu lugar. Nem que ele tenha que te vomitar. Aleluia. Porque Deus tem um plano nas nossas vidas, como igreja, como peça-chave. Ele quer nos usar, igreja, aleluia, como instrumento de salvação. Porque foi para isso que ele foi usado, para salvar. E Jesus,
ele foi afrontado pelos fariseus quando ele dizia acerca da salvação. Os fariseus falavam assim: nos dá um sinal, pediu um sinal. Que ele, pedindo ali, irmãos, um sinal, que ele provasse aos fariseus que ele era Messias. E Jesus, na sua sabedoria, disse a eles: não te darei nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Assim também o Filho do Homem vai morrer, vai passar 3 dias no seio da terra e vai voltar ressurreto, mostrando a salvação. Não foi assim para Jonas? Desceu ao seio da terra, na sua angústia clamou a Deus, o peixe vomita ele entra em Nínive e ele começa a pregar o arrependimento. Todos da cidade de Nínive se convertem. A pregação de Jonas só era assim: arrependei-vos, porque Deus vai destruir essa cidade. A pregação chegou até o rei de Nínive. O rei se levanta do seu trono e aclama um jejum com todos os povos, com todo o povo, aliás, de Nínive. Eles jejuam, eles oram, eles se arrependem e Deus salva aquela cidade. Deus cumpre o seu destino. Está vendo a importância de você ocupar o seu lugar? Quando você ocupa o seu lugar, você prospera e você leva a salvação ao perdido. Libertação ao encarcerado, liberdade aos presos. Quando eu saio do meu lugar, da minha posição, eu sofro aflição. Quando eu estou no meu lugar, Deus, Ele anda comigo. Deus me justifica. Ele não passou por nenhuma oposição. Ele não foi hostilizado. Quando ele entra em Nínive, porque Deus havia mandado, a pregação dele é aceita. Ele é bem aceito. E o povo desperta da malignidade. E Deus opera, igreja. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem dessa noite. Que nós possamos ocupar o nosso lugar e evitar as tempestades e as aflições da nossa vida terrena. Amém? Vamos orar, pastor, em nome de Jesus. Amém? A gente quer falar nessa noite, agradecer a Deus por esta oportunidade. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite mais uma vez, nós te damos graça, te damos glória, Deus, por esta mensagem, Deus, por esse ensinamento, Deus, para que nós não saímos do nosso lugar, mas permanecemos sempre, Deus, no nosso lugar. O próprio Jesus Cristo, Ele permaneceu no seu lugar, Ele não saiu do seu lugar, porque Ele sabia aonde era o seu lugar. Que nessa noite, Deus, possamos mais uma vez determinar todos os dias, Deus, que o nosso lugar é com o Senhor. Que o nosso lugar é buscando o Senhor. Que o nosso lugar é estar com o Senhor. Para que nós possamos, Deus, ser canal de bênção para essa cidade, Deus, para esse bairro, para essa rua, Deus. Que nós possamos nessa noite, Pai, ser aqui, Deus, o nosso alimento, já sobre as nossas vidas, Deus, pois a Tua palavra, Deus, é o alimento, Deus, que a igreja do Senhor necessita, Deus, para permanecer no seu lugar. Aleluia. Senhor, nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoado, Deus, aquele que entende a mensagem, abençoado aquele, Deus, que sabe e conhece a verdade, pois aquele que conhece a verdade, Deus, ele vai estar sempre no lugar. Assim, Deus, como a criança obedece ao pai e à mãe, assim também somos nós, porque o Senhor nos chamou, Deus, para isso, para fazer a obra, para pregoar a Tua palavra, Deus, e para resgatar, Senhor, os oprimidos, abatidos. Então, que nesta noite, Pai, através da Tua palavra, Deus, através da obediência, Deus,
vamos gerar fruto e fruto do Espírito Santo de Deus. Pai, nos dá uma terça-feira de descanso, Deus, abençoado, Deus, uma quarta-feira, Pai, repleta de paz, alegria, Deus, e de comunhão com o Senhor. Nos leva, Senhor, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe debaixo da tua presença, Deus, mas guarda, Pai, nossas crianças, Deus, porque amanhã tem mais um dia de aula, Deus, de escola, Senhor. Guarda, Pai, as crianças desse país, deste mundo, Deus. Senhor, que nesta noite, Pai, possamos estar aqui mais uma vez, crendo e acreditando sempre, Deus, que o nosso lugar é estar com o Senhor nesta noite, para todo sempre. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, e que você diga nesta noite: Amém. Deus o abençoe.